Você se lembra da época em que a Chevrolet não se resumia apenas ao Corvette ou ao Camaro? Naquela época, a marca construía veículos verdadeiramente originais, modelos que, no entanto, se perderam no turbilhão da história. A década de 1970 foi uma era turbulenta no mundo automotivo. Crises do petróleo, regulamentações de emissões mais rigorosas e uma mudança radical nas demandas dos clientes forçaram os fabricantes a inovar. E a Chevrolet, em particular, demonstrou mais engenhosidade do que muitos imaginariam hoje. Neste vídeo, damos uma olhada em 10 modelos quase esquecidos da Chevrolet da década de 1970 que, na verdade, eram pequenas obras-primas. Não se trata dos típicos muscle cars ou sedãs familiares sóbrios, mas sim de veículos que ostentavam ideias inteligentes e mereciam muito mais reconhecimento do que jamais receberam. Então, apertem os cintos, algumas dessas surpresas podem mudar completamente a sua percepção da Chevrolet. E se você gosta de descobrir preciosidades escondidas da história automotiva tanto quanto nós, curta e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma dessas raridades. Número 10. O Chevrolet Laguna S3 de 1974. Este modelo foi a resposta da Chevrolet a uma pergunta que ninguém havia feito: como criar um veículo com um toque musculoso que não fosse mais oficialmente um muscle car? Porque naquela época, a grande era dos monstros da potência já havia acabado. O seguro era inacessível, os preços da gasolina estavam em alta e os rigorosos padrões de emissões haviam roubado a potência de muitos motores. Mas os engenheiros da Chevrolet pensaram à frente e, usando o Chevelle como base, criaram algo completamente único. A característica mais marcante era a dianteira acentuadamente inclinada. Visualmente, um verdadeiro chamariz e funcionalmente, um verdadeiro avanço. O arrasto aerodinâmico foi reduzido em cerca de 15% em comparação com o Chevelle de produção, que valia seu peso em ouro em meio à crise energética. Não é de se admirar que as equipes da NASCAR estivessem tão ansiosas para adotá-lo. O Laguna S3 dominou tanto as temporadas de 1974 e 1975 que o formato especial da dianteira foi sumariamente banido. Enquanto outros fabricantes se apegavam desesperadamente ao passado, a Chevrolet ousou dar um passo à frente, e assim se tornou pioneira em aerodinâmica em carros esportivos americanos. Sob o capô, era possível encomendar um V8 de 7,4 litros que, apesar das rígidas regulamentações, ainda produzia 235 cavalos, um número respeitável para a época. Por dentro, o carro surpreendia pelo conforto, bancos individuais giratórios, instrumentação completa e até rádio CB de fábrica, mediante solicitação. A suspensão combinava capacidade de turismo com desempenho dinâmico, facilitando a viagem pelos Estados Unidos sem chegar exausto. Mesmo assim, as vendas permaneceram modestas, apenas cerca de 15 mil unidades foram produzidas em 3 anos. Muitos compradores queriam muscle cars tradicionais ou modelos econômicos acessíveis, o mercado ainda não estava pronto para o meio-termo inovador. Hoje, um Laguna S3 é tão raro quanto um tesouro no palheiro. A maioria das pessoas nem sabe que ele foi construído. E é justamente isso que o torna tão fascinante. Ele combinava aerodinâmica, conforto e eficiência, conceitos que só moldariam o mundo automotivo 20 anos depois. Número 9. O Chevrolet Malibu Classic Landau Coupé de 1978. O nome por si só já soa como se a Chevrolet tivesse jogado todos os termos de luxo no liquidificador. Mas por trás deste modelo havia uma ideia inteligente. Naquele ano, a Chevrolet reduziu o tamanho de seus carros de médio porte, uma decisão que muitos consideraram loucura na época. Afinal, carros grandes eram considerados tipicamente americanos. Mas o Malibu Classic Landau Coupé provou que menor também pode ser melhor. Não era uma cópia simples e reduzida do antigo Malibu. Em vez disso, os engenheiros redesenharam completamente o conceito de um coupé de luxo pessoal. O veículo pesava cerca de 360 quilos a menos que a geração anterior, como se 4 adultos tivessem sido retirados do carro. No entanto, o interior era mais espaçoso. As rodas foram movidas para mais perto dos cantos, o painel foi redesenhado para oferecer mais espaço para as pernas e até mesmo o encosto do banco traseiro foi reposicionado para maior conforto. O pacote Landau adicionou um teto de vinil acolchoado e janelas clássicas de ópera, um estilo típico dos anos 1970 que, ainda assim, conferia ao carro uma aparência elegante. Seu preço também impressionava. Por cerca de 4.600 euros em valores atuais, você tinha direção hidráulica, freios hidráulicos e um chassi de dar inveja a muitos motoristas de Cadillac. Os motores ofereciam uma escolha entre motores V6 econômicos e diversas variantes V8.
O V8 de 5,0 litros com cerca de 145 cavalos era particularmente popular, combinado com seu baixo peso, isso era perfeitamente adequado. Na estrada, o coupé conseguia pouco menos de 12 litros por 100 km, o que era quase inacreditável para um V8 da época. Sua dirigibilidade surpreendeu a imprensa automotiva. A Car and Driver o elogiou como o Chevrolet com melhor dirigibilidade em anos. Manuseio ágil, direção direta e freios que realmente agarravam, esta foi uma pequena revolução para os carros americanos daquela época. Os números de vendas provaram que a Chevrolet estava certa. Mais de 200 mil unidades foram vendidas somente em 1978, e o Classic Landau Coupé desempenhou um papel fundamental nesse sucesso. Hoje, porém, a maioria das pessoas só se lembra dos Malibus inchados do início dos anos 1970 ou das variantes mais esportivas com carroceria G dos anos 1980. Os modelos mais elegantes de 1978 e 1979 foram esquecidos, sem merecimento. Eles marcaram uma virada no design automotivo americano e demonstraram que elegância e eficiência podiam, de fato, andar de mãos dadas. Número 8. O Chevrolet Kingswood Estate de 1971. Naquela época, peruas não eram exatamente consideradas cool. Eram veículos familiares para fazer compras e transportar crianças. Mas a Kingswood Estate quebrou esse estereótipo. Era a perua carro-chefe da Chevrolet, um carro que desempenhava múltiplas funções ao mesmo tempo, espaço para 9 pessoas, potência para rebocar um barco e capacidade de navegar confortavelmente na rodovia a cerca de 145 km por hora. Experimente isso com um SUV moderno. Foi construído sobre a plataforma completa da Chevrolet. Com mais de 576 centímetros de comprimento, era um gigante, mas cada centímetro era usado com sabedoria. O espaço para carga era gigantesco. Se você rebatesse os bancos traseiros, mais de 2.800 litros estavam disponíveis, mais do que na maioria das vans atuais. Particularmente interessante, a terceira fileira de bancos opcional, voltada para trás. As crianças adoraram, os pais nem tanto. Mas isso, na verdade, transformou a Kingswood Estate em um verdadeiro carro de 9 lugares. Sob o capô, havia motores V8 de grande cilindrada. Um 6,6 litros era padrão, e o poderoso V8 de 7,4 litros com 365 cavalos e mais de 680 Nm de torque estava disponível como opcional. Uma perua que fazia muitos carros esportivos parecerem velhos nos semáforos, ao mesmo tempo em que transportava toda a família e sua bagagem. O pacote Estate transformou o carro em um veículo de luxo, acabamento externo em madeira, ainda que imitação, carpetes de alta qualidade, painéis de porta refinados e bancos de couro opcionais. O painel veio diretamente do Caprice, o sedã de luxo da Chevrolet. Extras como ar-condicionado, piloto automático, vidros elétricos, travamento central e até mesmo um vidro traseiro elétrico deixavam claro, esta não era uma simples van familiar. Até a suspensão era sofisticada, a Chevrolet ajustava as molas de acordo com o equipamento. Quem encomendava o ar-condicionado e o pacote para reboque, por exemplo, recebia molas reforçadas. Conforto e personalização já existiam muito antes de alguém falar em configuração. A qualidade do passeio era impressionante, silenciosa, suave, mas controlada. Longos trechos de mais de 1.200 km de uma só vez não eram problema, e você chegava ao seu destino relaxado. Mas o fim chegou mais cedo do que a Chevrolet esperava. Com a crise do petróleo de 1973, a demanda por peruas grandes despencou. Em 1976, o modelo já era história, substituído por veículos menores e mais eficientes. Hoje, as peruas Kingswood são extremamente raras. A maioria foi usada e descartada, algumas sobreviveram, muitas vezes como base para projetos de hot rod. O que se esquece é que esses veículos eram verdadeiros carros de luxo, com embalagens inteligentes e incrivelmente práticos. 9 lugares, amplo espaço de armazenamento e genuíno conforto em longas distâncias, os SUVs modernos afirmam oferecer tudo isso, mas não conseguem igualar a versatilidade de uma perua Kingswood. Número 7. O Chevrolet Cosworth Vega de 1970. Quase nenhum outro modelo representa tanto o e-se na história da Chevrolet. O que teria acontecido se este carro tivesse sido projetado com perfeição desde o início? E se mais unidades tivessem sido produzidas? E acima de tudo, e se o Vega padrão não tivesse entrado para a história como um fiasco técnico? Porque o Cosworth Vega era brilhante, absolutamente brilhante. Mas chegou na hora errada e na embalagem errada.
A história começou no início da década de 1970, quando a Chevrolet quis desenvolver um veículo compacto que pudesse competir com os melhores da Europa. Para isso, trouxeram a bordo ninguém menos que a Cosworth Engineering, da Inglaterra, conhecida por seu sucesso na Fórmula 1. O conceito era simples, mas engenhoso. Eles pegaram o bloco do motor de alumínio do Vega e o equiparam com um cabeçote de cilindro desenvolvido pela Cosworth, com 16 válvulas e 2 eixos de comando de válvulas. O resultado foi um motor de 2 litros sofisticado e de alta rotação, com 110 cavalos de potência a 6.600 rotações por minuto. Isso parece modesto para os padrões atuais, mas em meados da década de 1970 era extraordinário. O motor atingia facilmente 7.000 rotações por minuto, soava como um carro de corrida e era único para os padrões americanos. Mas a Chevrolet não se limitou ao motor. O carro inteiro foi refinado: freios maiores, direção mais direta, suspensão esportiva com barras estabilizadoras dianteiras e traseiras, além de rodas e pneus especiais. No interior, havia bancos esportivos, volante com boa aderência e instrumentação completa, incluindo contagiros. Este carro foi construído para motoristas que buscam prazer ao dirigir. Os números: de 0 a 100 em 12 segundos, o quarto de milha em 18 segundos e uma velocidade máxima de 172 km por hora. Mas os números puros dificilmente capturam seu caráter. O carro parecia ágil, equilibrado e preciso. A revista Car and Driver o chamou de carro para motoristas, na tradição europeia. Então por que fracassou? Primeiro, o preço. Por $4.900, mais de 24.000 euros hoje, ajustado pela inflação, custava o dobro de um Vega padrão. Pelo mesmo valor, você quase poderia dirigir um Corvette. Depois, havia a reputação desastrosa do Vega básico: ferrugem, superaquecimento, quebras. Quem pagaria o dobro por isso de bom grado? No final, apenas 3.759 exemplares foram construídos em 2 anos. Hoje, eles são extremamente raros e poucos sabem que existiram. Uma verdadeira tragédia, porque o Cosworth Vega provou que a Chevrolet era perfeitamente capaz de construir um coupé esportivo com aparência europeia. Se esse motor tivesse sido usado em um veículo melhor, sem o legado do Vegas, a história automotiva americana poderia ter tomado um rumo muito diferente. Número 6. O Chevrolet Monte Carlo Turbo de 1979. Na década de 1970, o mundo dos motores turboalimentados ainda era uma verdadeira aventura. Quase ninguém sabia como usar a tecnologia de forma confiável. Mas a Chevrolet se arriscou e apresentou o Monte Carlo Turbo. A ideia parecia brilhante: um V6 econômico de 3,8 litros que, com a ajuda de um turbocompressor, entregaria a potência de um V8, mas com o consumo de combustível de uns 6 cilindros. Uma visão de futuro e eficiência. O motor produzia 115 cavalos. Não era impressionante no papel, mas comparado ao motor básico, com apenas 94 cavalos, isso representava um aumento de potência de mais de 20%. Ainda mais importante, porém, era o torque: 233 Nm a apenas 2.000 rotações por minuto, uma aceleração que lembrava mais os motores a diesel. Ideal para um passeio tranquilo, o tipo de carro que os compradores de Monte Carlo esperavam. A Chevrolet não instalou apenas um turbo. A transmissão, o eixo traseiro, o sistema de arrefecimento e a eletrônica do motor foram reforçados ou reajustados. Até o turbocompressor era refrigerado a água, uma raridade naquela época, projetado para maior confiabilidade. Ao volante, porém, experimentava-se uma personalidade bastante idiosincrática. Se você pisasse no acelerador, nada acontecia a princípio. Depois, você esperava. E, de repente, o impulso vinha como uma marreta. Essa interação tornava o carro fascinante, um companheiro de viagem bem comportado que se transformava em um rebelde a todo vapor. Particularmente emocionante, o chassi. A Chevrolet instalou um sistema de controle computadorizado, então futurista, que se adaptava à situação de direção. Simples para os padrões de hoje, mas em 1979, era praticamente ficção científica. Infelizmente, o sucesso não foi alcançado. Apenas cerca de 5.000 unidades foram construídas. Muitos compradores não confiavam na tecnologia turbo, e os problemas iniciais confirmaram seu ceticismo: altos valores de garantia, oficinas sem experiência e a reputação de tecnologia frágil. Já em 1981, o Monte Carlo Turbo desapareceu, dando lugar aos clássicos motores V8. Hoje, os poucos veículos sobreviventes são raridades, pois muitos foram posteriormente convertidos de volta aos motores V6 padrão.
Mesmo assim, o Monte Carlo Turbo continua sendo um experimento fascinante, um momento em que a Chevrolet teve a coragem de olhar para o futuro e dizer: nós podemos fazer isso. Mesmo que o momento ainda não fosse propício naquela época, os motores turbo modernos devem parte de seu sucesso a pioneiros como este. Número 5. O Chevrolet Impala Coupe de 1977. Este modelo pode ser o mais importante da Chevrolet, um modelo do qual quase ninguém se lembra hoje. Foi o carro que salvou o sedã de luxo americano, e não um Cadillac ou Lincoln, mas o modesto Impala. A receita para o sucesso? A Chevrolet deu um passo radical, tornou o veículo significativamente menor. E, ao mesmo tempo, melhor em quase todos os aspectos. O novo modelo pesava cerca de 320 kg a menos, era 25 cm mais curto e 10 cm mais estreito. Muitos consideraram isso um suicídio corporativo. Os americanos jamais aceitariam um carro de tamanho normal e reduzido. Mas os engenheiros usaram cálculos sofisticados de computador para otimizar o interior. O resultado: mais espaço para as pernas na traseira, mais espaço para a cabeça e, no geral, um uso inteligente do espaço. Graças ao peso reduzido, até mesmo o motor básico, um 6 cilindros em linha de 4,1 litros com 110 cavalos, era suficiente para um desempenho aceitável. Aqueles que optaram pelo V8 de 5,0 litros com 145 cavalos obtiveram um carro que não só teve um desempenho decente, como também consumiu cerca de 10 litros por 100 km na estrada. Em comparação, o modelo anterior consumia quase 17 litros. O Impala de 1977 também impressionou visualmente. Linhas limpas e modernas conferiam-lhe uma aparência sofisticada, e o coupé, com seu teto distinto e pequenas janelas operísticas, foi projetado para se assemelhar a um Cadillac Eldorado em escala reduzida, mas pela metade do preço. O painel foi completamente redesenhado, claro, com layout lógico, com medidores de fácil leitura e controles de fácil acesso. Os bancos ofereciam mais apoio, a visibilidade panorâmica era excelente e o porta-malas era enorme, apesar de suas dimensões mais compactas. Até o chassi foi completamente redesenhado, com melhor geometria, direção mais direta, dirigibilidade estável e freios confiáveis. Finalmente, um Impala podia fazer curvas sem a sensação de um navio balançando. O sucesso veio rápido. A Chevrolet vendeu mais de 600 mil modelos grandes em 1977, e o coupé foi um componente central desse triunfo. No entanto, sua memória se apagou. Hoje, as pessoas elogiam tanto os Impalas musculosos da década de 1960 quanto as versões esportivas SS da década de 1990. O Impala compacto de 1977, no entanto, é injustamente esquecido, mas provou que eficiência e estilo podem andar de mãos dadas. Mostrou a Detroit como construir carros mais inteligentes. Todos os veículos modernos se beneficiam dessas inovações, mesmo que poucos deem ao Impala Coupé o crédito que ele merece. Número 4. O Chevrolet EAV Chevy Chevelle de 1972. O nome quase soa como um programa de dieta fracassado, mas por trás deste coupé modesto estava uma das ideias de marketing mais inteligentes da Chevrolet. Numa época em que a era de ouro dos muscle cars estava chegando ao fim, os estrategistas encontraram uma maneira de continuar vendendo desempenho, sem atrair a atenção das seguradoras. A situação era terrível. Para um motorista de 20 anos, um Chevelle SS significava prêmios de seguro mais altos do que as mensalidades do próprio carro. Então, a Chevrolet inventou uma camuflagem. Sem logotipos SS, sem listras de rally, sem ponteiras de escapamento chamativas. Externamente, o EAV Chevy parecia um Chevelle completamente normal, mas por baixo da chapa metálica, havia a tecnologia SS e isso incluía a suspensão esportiva F41, refrigeração reforçada, escapamentos duplos e freios a disco dianteiros. Para a seguradora, era um carro familiar inofensivo, para o motorista, era um verdadeiro pacote de desempenho. A Chevrolet manteve silêncio sobre os motores. O enorme V8 de 7,4 litros era tabu, chamativo demais. Em vez disso, era possível encomendar o V8 de 6,6 litros com 170 cavalos, que, graças ao seu torque abundante, fazia as rodas traseiras girarem sem esforço. Ainda mais empolgante era o V8 de 5,7 litros com 165 cavalos, na carroceria mais leve do EAV Chevy, sem os para-choques pesados e a abundância de cromados do SS, ele era de fato mais rápido do que um Chevelle SS 350 comum. E era possível escolher entre praticamente qualquer transmissão, da clássica manual de 4 marchas à automática de 3 marchas, passando pela manual mais simples.
Visualmente, o carro permaneceu discreto. Rodas especiais de rally e pequenos emblemas EAV Chevy eram os únicos elementos distintivos. Fora isso, qualquer cor e interior podiam ser combinados. Visto de fora, parecia o carrinho de compras da vovó, mas uma pesada no acelerador o transformava em um verdadeiro muscle car, só que ninguém o chamava assim. O EAV Chevy foi produzido em apenas um ano, com um total de cerca de 10.000 unidades. Hoje, esses veículos são extremamente raros, quase esquecidos. E isso se encaixa perfeitamente na ideia, um muscle car camuflado, projetado para passar despercebido. Mais de 40 anos depois, ele ainda cumpre esse papel, uma prova de quão habilmente a Chevrolet agiu naquela época para manter viva a tradição do desempenho. Número 3, o Chevrolet Monza 2x2 Spider de 1975. Este carro, na verdade, tinha tudo contra. Era baseado na problemática plataforma Vega, o primeiro ponto negativo. Surgiu em meio a uma crise de combustível, o segundo ponto negativo. E foi originalmente concebido como um motor Wankel pioneiro, mas o motor planejado nunca chegou, o terceiro ponto negativo. Mesmo assim, o Monza 2x2 Spider se tornou uma dica privilegiada, cujas qualidades só foram verdadeiramente apreciadas décadas depois. A história por trás disso é insana. No início da década de 1970, a General Motors investiu milhões no desenvolvimento dos motores Wankel. O Monza foi projetado desde o início para esse trem de força, com um formato elegante e distribuição de peso quase perfeita. Mas então veio a crise do petróleo de 1973. O Wankel estava com muita sede, e o projeto foi descartado. A Chevrolet agora se deparava com um carro construído para um motor que não existia. Então, os engenheiros improvisaram, e tiraram o melhor proveito disso. Em vez disso, havia motores a pistão convencionais, mas a plataforma era moderna e permitiu um carro verdadeiramente especial. A carroceria 2x2 parecia ter vindo da Itália, capô longo, traseira Fastac fluida, para-choques integrados. Não é à toa que o design veio diretamente do estúdio italiano da GM. Com o pacote Spider, o carro recebeu espelhos esportivos, rodas especiais, persianas traseiras e faixas marcantes, um carro pequeno com aparência exótica. Também conseguiu surpreender do ponto de vista técnico. Embora baseado no Vega, a Chevrolet havia resolvido quase todos os seus problemas: melhor proteção contra ferrugem, blocos de motor mais estáveis, refrigeração otimizada. E sim, havia até um V8. O motor de 4,3 litros produzia apenas 110 cavalos, mas com um peso de pouco menos de 1.200 quilos, isso era mais do que suficiente. Adicione a isso um chassi bem equilibrado, direção de pinhão e cremalheira e equilíbrio quase perfeito. O Monza dirigia com precisão europeia. Na verdade, era um projeto global, projetado na Itália, co-desenvolvido na Alemanha e nos Estados Unidos, e destinado ao mercado global. No interior, bancos esportivos, instrumentação completa e uma posição esportiva proporcionavam uma experiência de direção genuína. Você se sentia como um piloto de corrida, mesmo a caminho do escritório. Os números de vendas foram decentes, mas nunca excepcionais. Permaneceu na linha até 1980, mas nunca conseguiu se livrar da má reputação do Vega. Muitos o consideravam um lixo, embora fosse um carro sofisticado, confiável e econômico há muito tempo. Hoje, os Monza 2x2 Spiders estão quase extintos, o que é uma pena. Porque marcam um ponto de virada, o momento em que a Chevrolet aprendeu a construir carros compactos de classe mundial. A experiência com o Monza abriu caminho para os melhores modelos das décadas de 1980 e 1990. Apenas o próprio Monza foi esquecido, um carro brilhante que simplesmente nasceu na época errada. Número 2, a Chevrolet Chevette Scooter de 1976. Parece loucura, eu sei, mas ouça. Este modelo foi talvez o carro mais minimalista que a Chevrolet já construiu. Numa época em que quase todos os veículos exibiam painéis de madeira falsa e luxo excessivo, a Scooter era exatamente o oposto, radicalmente reduzida, intransigentemente simples, e, justamente por isso, tão engenhosa. Essencialmente, era a versão básica do Chevette. Mas, básico, dificilmente o descreve. Sem banco traseiro, apenas um porta-malas acarpetado. O passageiro tinha apenas um parasol, o motorista, nenhum. Sem direção hidráulica, sem freios hidráulicos, sem rádio, nada, apenas uma caixa de câmbio de 4 marchas, um volante e contato direto com a estrada. Mas esse era precisamente o destaque. A Scooter pesava apenas 820 quilos, mais leve que um Mazda MX-5 moderno.
Com seu motor 1.4, produzia 52 cavalos, não muito no papel, mas certamente potente em uma carroceria tão leve. Parecia uma eternidade ir de 0 a 100, mas de 48 a 80 km por hora, era surpreendentemente rápido. E seu consumo de combustível era inferior a 6 litros por 100 km, em 1976, sem injeção eletrônica ou controle eletrônico. O verdadeiro atrativo, no entanto, era o preço, cerca de $3.000, o equivalente a cerca de 14.000 euros na moeda atual, para um carro 0 km com uma garantia extremamente econômica. Isso, de repente, fez com que a scooter fizesse todo o sentido. Era o meio de transporte mais puro, sem frescuras, mas altamente eficiente. A experiência de dirigir era crua e direta. Sem direção hidráulica, você sentia cada solavanco, cada pneu. O câmbio fazia cliques mecânicos, a embreagem era leve, como a primeira marcha não tinha sincronizador, era preciso fazer uma dupla desengate limpa. A scooter forçava você a dirigir um carro de verdade. E era exatamente isso que muitos compradores gostavam. Estudantes universitários, entregadores de jornal, todos adoravam a scooter. No final da década de 1970, ela estava em toda parte. O enorme espaço de carga engolia tudo, de caixas de pizza a pilhas de jornais. Mas em 1978, a Chevrolet mudou o conceito, adicionou um banco traseiro e o modelo foi renomeado para Chevette S, e as vendas despencaram. O minimalismo radical havia sido, na verdade, a razão de seu sucesso. Hoje, a scooter Chevette está quase extinta. A maioria foi simplesmente usada e descartada. Os poucos sobreviventes estão em museus, e isso é verdade. Porque a scooter incorpora uma filosofia esquecida: os carros não precisam fazer tudo. Às vezes, menos é realmente mais. Número 1. O Chevrolet Monte Carlo SS 454 de 1970. Este é o carro do qual quase ninguém se lembra, mas que todos deveriam se lembrar. Porque este Monte Carlo não era apenas mais um Chevrolet, mas talvez a personificação definitiva do conceito de coupé de luxo personalizado com desempenho. Uma ideia tão poderosa que a Chevrolet tentou repetidamente reavivá-la nas 3 décadas seguintes, mas nunca com o mesmo sucesso. O ano de 1970 foi uma época mágica, o último ano antes do declínio das taxas de compressão, da gasolina sem chumbo e dos conversores catalíticos. Um momento como o último dia das férias de verão, cheio de liberdade e possibilidades. Foi durante essa mesma fase que a Chevrolet decidiu criar algo especial. Eles pegaram seu novo coupé Monte Carlo e o equiparam com o maior motor que tinham na prateleira, o V8 de 7,4 litros. Oficialmente avaliado em 360 cavalos, a potência real estava mais próxima de 400. Ainda mais impressionante era o torque, mais de 680 Nm a apenas 3.000 rotações por minuto. Um motor que poderia, em princípio, ter arrancado tocos de árvores, instalado em um coupé luxuoso com ar-condicionado e acessórios elétricos. Era absurdo. Gloriosamente absurdo. Mas a Chevrolet não se limitou ao motor. O pacote SS trouxe tecnologia aprimorada, suspensão esportiva, freios a disco dianteiros com assistência de frenagem, diferencial de deslizamento limitado, sistema de escapamento duplo, rodas especiais e até mesmo um chassi reforçado. A transmissão automática foi reforçada, o sistema de arrefecimento foi enormemente dimensionado, tudo foi superprojetado. Visualmente, o carro era classicamente elegante, um capô longo, um teto formal e faróis ocultos. Sem adesivos chamativos, sem spoilers, era desempenho adulto. Você poderia estacionar este carro no clube de campo e ainda assim ultrapassar um Corvette no caminho para casa. O interior era puro luxo, bancos tipo concha com console central, instrumentação completa, estofamento em couro opcional, vidros elétricos, volante ajustável e aparelho de som em FM, conforto de nível Cadillac combinado com desempenho de carro esportivo. E embora o motor fosse um monstro, o SS tinha um comportamento surpreendentemente refinado. A maior distância entre eixos do Monte Carlo domava a potência, era possível cruzar a rodovia a 145 km por hora e ainda manter uma conversa. Os números eram de tirar o fôlego, de 0 a 100 em 6 segundos e meio, o quarto de milha em 14 segundos a cerca de 116 km por hora. Mas números puros não contam toda a história. Este carro tinha presença. Seu escapamento rugia como um trovão, a aceleração pressionava você contra o assento como se o tempo e o espaço estivessem se distorcendo. Apenas 3.823 unidades foram construídas. Talvez restem algumas centenas até hoje.
Muitas pessoas só conhecem os modelos Monte Carlo SS da década de 1980, mas este SS original foi a verdadeira origem. Um veículo que demonstrou como luxo e potência bruta podiam coexistir em perfeita harmonia. O Monte Carlo SS 454 não era apenas um carro, era uma declaração. Eram carros verdadeiramente extraordinários, mas, comparados ao Monte Carlo SS 454 de 1970, pareciam meras sombras. Este modelo era uma verdadeira obra-prima. Combinava luxo, desempenho, estilo e exclusividade em um só pacote. Um muscle car para adultos, um substituto do Corvette para motoristas que também precisavam de um banco traseiro e, ao mesmo tempo, um Cadillac com a alma de um carro esportivo. Uma combinação nunca alcançada antes ou depois. Por um breve momento, a Chevrolet alcançou o equilíbrio perfeito, e hoje, poucos se lembram disso. Com isso, trouxemos de volta aos holofotes 10 Chevrolets esquecidos da década de 1970. Cada um deles foi brilhante à sua maneira, alguns foram oportunidades perdidas, outros lições importantes. Qual desses clássicos esquecidos mais te surpreendeu? Você já teve um na garagem, ou conhece alguém que teve? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo, adoraríamos ouvir suas memórias. Se você gostou desta pequena jornada pelos tesouros escondidos da Chevrolet, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça de clicar no sino, você será o primeiro a saber quando descobrirmos a próxima joia automotiva escondida. Obrigado por assistir, e lembre-se, alguns dos melhores carros são aqueles que os livros de história quase esqueceram. E por falar em esquecidos, você já se perguntou o que aconteceu com todos aqueles carros incríveis da década de 1960 que simplesmente desapareceram? Os modelos que tinham potencial para se tornarem clássicos, mas desapareceram na sombra do Mustang e do Camaro. Então apertem os cintos, porque no próximo vídeo, vamos mergulhar na década de 1960 e descobrir 10 veículos incríveis que estavam à frente de seu tempo.